Dizem há muito tempo que o cinema vai acabar, mas será mesmo? Bora fazer essa reflexão hoje. E aí pessoal do Entre Sinopses, tudo bem? Eu sou o Eider Mota, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre esse tema do fim do cinema. Muito tem se discutido se o cinema vai acabar, se chegou a hora da gente fechar as salas de cinema. E aí vamos trazer algumas informações, alguns dados para ajudar a gente a chegar a algum tipo de conclusão sobre esse tema. Vamos lá. Desde que a gente teve a pandemia, que os cinemas tiveram que ficar fechados, depois voltaram a abrir com suas capacidades reduzidas, também houve um medo do público em voltar a frequentar um local fechado, um local que poderia ser fácil a propagação do vírus que provocou a pandemia. E é fato que desde que houve a pandemia, o cinema nunca mais conseguiu ser o mesmo, salvo raras exceções, como por exemplo Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Super Mario Bros, Barbie, que foram filmes que furaram a bolha e fizeram com que as salas voltassem a ficar lotadas. Mas de forma geral, até se a gente pegar os números de bilheteria dos últimos anos, a gente tem visto um número cada vez menor nas maiores bilheterias do ano. E isso é também um dos reflexos do momento que o mundo passou. Além dessa volta tímida do público aos cinemas por conta da pandemia, tivemos a ascensão dos serviços de streaming. Se a gente voltar lá para 2018, 2017, o número de serviços de streaming que tínhamos acesso era muito menor. A gente tinha Netflix, tinha HBO Go, e conforme os anos foram passando, inclusive também mais um reflexo da pandemia, a comodidade de você poder assistir os conteúdos em casa, de você pagar uma mensalidade e ter direito a assistir quantas vezes e na hora que quiser vários tipos de filmes, séries, reality shows, documentários. Os streamings trouxeram uma zona de conforto muito grande para o consumidor, que também pode ser um dos motivos aí para o fantasma do fim do cinema. E aí chegamos à questão dos exibidores. Os donos das redes de cinema, tanto fora quanto aqui no Brasil, têm reclamado muito. Eles fazem inúmeras reclamações e os streamings são um dos principais alvos. Na pandemia a gente teve ali em 2020, 2021 principalmente, grandes estúdios como a Warner Bros, por exemplo, lançando seus filmes simultaneamente no cinema e nos serviços de streaming. Isso aconteceu com lançamentos como Mulher Maravilha 1984, O Esquadrão Suicida, Duna. A Disney fez isso com Viúva Negra nos Estados Unidos, colocando também a opção de você pagar a mais, lembrando que a HBO Max não tinha esse pagamento extra, na Disney tinha. Filmes como Raya e O Último Dragão também na Disney, e isso provocou uma certa ira de alguns exibidores, até alguns cineastas também ficaram bem chateados com o lançamento simultâneo com o streaming, porque isso, claro, diminui a vontade do público de ir ao cinema, porque você vai ao cinema pagar o ingresso para assistir ao filme e se arriscar, principalmente naquela época, né, a acabar contraindo uma doença, se você poderia assistir dentro de sua própria casa. Mas uma coisa que a gente tem que olhar e ver um ponto de vista diferente é que os exibidores de cinema muitas vezes fazem crítica a vários pontos, a vários elementos, menos a eles próprios. Faltam a autocrítica, falta reconhecer que existem muitos problemas e que principalmente aqui no Brasil tem uma série de fatores que estão fazendo com que o público se afaste das salas de cinema. Se você for fazer uma pesquisa do ticket médio do cinema, você vai ver que hoje é muito caro você frequentar uma sala de cinema. Usando como exemplo aqui em Salvador, para a gente assistir o filme Duna 2 em um dos maiores cinemas daqui da cidade, numa sessão no sábado às 18 horas, em que a rede de cinema só disponibiliza a sessão legendada XD The Box, que já é uma sala um pouco mais cara, o preço da inteira comprando pela internet é de R$ 51 mais R$ 7,13 de taxa de serviço. Ou seja, se você não tem nenhuma opção de pagar meia entrada, se você for em casal, por exemplo, você vai pagar mais de R$ 100 por 2 ingressos de cinema. O que é realmente um verdadeiro absurdo. Como é que você quer que o público vá ao cinema com um ingresso custando
tão caro desta forma. E aí também temos alguns outros elementos, como a falta de opções legendadas. Tem muitas pessoas que gostam de assistir ao filme no idioma original, e a maioria das salas de cinema, eu acredito que seria uma coisa geral no Brasil, oferecem 80% de opção dublada e 20% legendada. Claro que eles não fazem isso à toa, deve existir uma pesquisa de público para isso, mas se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada com quem são os verdadeiros espectadores dos filmes, você vai ver que eu acredito que um grande percentual preferiria assistir legendado determinados filmes que muitas vezes não tem essa opção no cinema. E aí temos os horários também que muitas vezes não colaboram, as salas de cinema que estão com uma manutenção irregular, salas que não são bem limpas, salas que estão velhas e não tem uma manutenção para melhorá-las, e os cinemas cobrando tão caro. Então falta essa autocrítica dos exibidores de cinema para poder também fazer com que o público volte a frequentar o cinema. E aí um projeto que aconteceu há alguns anos e que já aconteceu em 2024 é a Semana do Cinema. Durante 7 dias, a maioria das redes de cinema se une para oferecer ingressos a R$12 de preço único, além de promoções também no combo da pipoca. A gente falou do preço do cinema, nem vamos falar do preço da pipoca, que é realmente um exagero. Mas na Semana do Cinema a gente notou várias pessoas relatando nas redes sociais que foram para o cinema assistir algum filme e a sessão estava completamente lotada. Pessoas verificando aplicativos na internet vendo que os ingressos estavam esgotados. Houve até um site que trouxe a pesquisa sobre as salas de cinema durante a Semana do Cinema, o site ComScore, que os 5 filmes mais assistidos no período foram Madame Teia, Bob Marley, Todos Menos Você, o anime Demon Slayer e também o Menino e a Garça, filme do Hayao Miyazaki, que está concorrendo ao Oscar. Então, falta de interesse no cinema não existe. O público quer comparecer ao cinema, o público quer ir assistir aos filmes, mas existem todos esses fatores, logística e principalmente o preço das sessões de cinema, que impedem que o público chegue às salas de cinema e possa conferir os filmes. Eu tenho certeza que se houvesse uma semana do cinema por mês, essas semanas seriam as semanas que o cinema mais arrecadaria durante o ano. Mas aí o cinema é espertinho e coloca para encerrar a promoção justamente um dia antes de uma grande estreia como o Duna 2. E aí a gente vai vendo de novo que quando o público tem filmes extremamente apelativos, ele vai, mas eu tenho certeza que se o ingresso do cinema fosse mais acessível, essa conversa de que o cinema vai acabar não existiria. Então é isso, pessoal, esses foram alguns pontos que eu trouxe para reflexão de vocês sobre o cinema vai acabar ou não, de quem é a culpa, existe a culpa, o público não quer mais ir ao cinema? O que você acha desse tema, o que você acha dos dados e assuntos que eu trouxe aqui nesse vídeo? Comenta aqui, vamos fazer essa discussão, e se você gostou do conteúdo, não esquece também de deixar um like, uma curtida, que é muito importante pra gente, e compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, com amigos que você gosta de conversar sobre cinema. Tamo junto, galera, é isso aí, acompanha o nosso site entresinopsis.com.br e até a próxima.